Meus queridos irmãos, ouvimos a revelação anunciada pelo presidente Russell M. Nelson. Ouvimos importantes explicações dadas pelo Elder Christofferson, pelo Elder Rice Band e pelo presidente Eyring. O que ainda será dito, inclusive pelo presidente Nelson, demonstrará o que vocês, líderes e portadores do sacerdócio do Senhor, farão agora em suas responsabilidades. Para ajudar a esclarecer isso, analisarei alguns princípios fundamentais que governam o sacerdócio que portamos. O sacerdócio de Melquisedeque é a autoridade divina que Deus delegou para cumprirmos sua obra de levar a efeito a vida eterna do homem. Em 1829, ele foi conferido a Joseph Smith e a Oliver Cowdery por Pedro, Tiago e João, apóstolos de nosso Salvador. Sua santidade e seu poder estão acima de nossa capacidade de descrevê-los. As chaves do sacerdócio são o poder de dirigir o exercício da autoridade do sacerdócio. Portanto, quando os apóstolos conferiram o sacerdócio de Melquisedeque a Joseph e a Oliver, eles também lhes deram as chaves para dirigirem o exercício do sacerdócio. Mas nem todas as chaves do sacerdócio foram conferidas naquela época. Todas as chaves e o conhecimento necessário para a dispensação da plenitude dos tempos são dadas linha sobre linha. Chaves adicionais foram conferidas no templo de Kirtland 7 anos mais tarde. Essas chaves foram conferidas para a direção da autoridade do sacerdócio nas designações adicionais que estavam sendo dadas naquela época, como o batismo pelos mortos. O sacerdócio de Melquisedeque não é um status ou um rótulo. Ele é um poder divino, conferido sob confiança, para que seja usado para o benefício da obra de Deus a seus filhos. Devemos sempre nos lembrar de que os homens que portam o sacerdócio não são o sacerdócio. Não é adequado usarmos a expressão o sacerdócio e as mulheres. Devemos dizer os portadores do sacerdócio e as mulheres. Agora vamos examinar o que o Senhor Jesus Cristo espera daqueles que portam seu sacerdócio. Como devemos trazer almas a Ele. O presidente Joseph F. Smith ensinou: tem sido dito acertadamente que a igreja é perfeitamente organizada. O único problema é que essas organizações não estão plenamente conscientes das obrigações que têm. Quando se tornarem plenamente conscientes das exigências que lhes são feitas, elas cumprirão mais fielmente seus deveres e o trabalho do Senhor será muito mais forte, vigoroso e influente no mundo. O presidente Smith também advertiu: os títulos de honra associados aos diversos ofícios e ordens do sacerdócio arônico não são para ser usados ou considerados como os títulos concedidos pelos homens. Eles não são para o embelezamento, nem são símbolos de poder, mas são uma designação de humilde serviço a ser prestado no trabalho do único mestre a quem professamos servir. Continuando, estamos trabalhando pela salvação das almas e devemos sentir que esse é o maior dever que temos na vida. Portanto, devemos estar dispostos a sacrificar todas as coisas, se necessário, pelo amor a Deus, pela salvação dos homens e pelo triunfo do reino de Deus nesta terra. Na Igreja do Senhor, os ofícios do sacerdócio de Melquisedeque têm funções diferentes. Doutrina e Convênios refere-se aos sumos sacerdotes como tendo sido designados presidentes, ou seja, servos locais de diferentes estacas espalhadas. E se refere aos élderes como ministros locais de sua igreja. Aqui estão outros ensinamentos sobre essas diferentes funções.
Um sumo sacerdote oficia e administra em assuntos espirituais. O presidente Joseph Smith, F. Smith, também ensinou. E por ter sido ordenado sumo sacerdote, ele deve se sentir obrigado a dar o exemplo, tanto aos mais velhos quanto aos mais jovens, que seja digno de ser imitado e de colocar a si mesmo na posição de mestre da retidão, não apenas por preceito, mas principalmente pelo exemplo, dando aos jovens o benefício da experiência adquirida pela idade e, assim, tornando-se ele próprio um poder no meio da comunidade em que vive. Sobre os deveres de um elder, o elder Bruce R. McConkie, do Quórum dos 12, ensinou: um elder é um ministro do Senhor Jesus Cristo. É comissionado a ocupar o lugar de seu mestre na ministração aos seus semelhantes. Ele é o agente do Senhor. O elder McConkie criticou a ideia de alguém ser apenas um elder. Ele disse que todo elder da igreja possui tanto o sacerdócio quanto o presidente da igreja. O que é um elder? É um pastor que serve no aprisco do bom pastor. Nessa importante função de ministrar no aprisco do bom pastor, não há distinção entre os ofícios de sumo sacerdote e de elder no sacerdócio de Melquisedeque. Na grandiosa seção 107 de Doutrina e Convênios, o Senhor declara: os sumos sacerdotes, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, têm o direito de oficiar em sua própria posição, sob a direção da presidência, para administrar as coisas espirituais. E também no ofício de elder, ou em qualquer ofício do sacerdócio arônico. O princípio mais importante para os portadores do sacerdócio é aquele ensinado no livro de Mórmon pelo profeta Jacó. Depois que ele e seu irmão José foram ordenados sacerdotes e mestres do povo, Jacó declarou: e nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus. Irmãos, nossas responsabilidades como portadores do sacerdócio são um assunto sério. Outras organizações podem ficar satisfeitas com os padrões mundanos de desempenho ao divulgar suas mensagens e ao realizar suas funções, mas nós, que portamos o sacerdócio de Deus, temos o poder divino que rege a entrada no reino celestial de Deus. Temos o propósito e a responsabilidade que o Senhor definiu na revelação que serve como prefácio de Doutrina e Convênios. Devemos proclamar ao mundo que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a fé também aumente na terra, para que meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra. A fim de cumprirmos esse encargo divino, devemos ser fiéis ao magnificarmos nossos chamados do sacerdócio e nossas responsabilidades. O elder Harold B. Lee explicou o que significa magnificar o sacerdócio. Quando um homem se torna portador do sacerdócio, torna-se um agente do Senhor. Ele deve encarar seu chamado verdadeiramente como o serviço do Senhor. É isso que significa magnificar o sacerdócio. Portanto, irmãos, se o próprio Senhor lhes pedisse que ajudassem um de seus filhos ou uma de suas filhas, algo que ele faz por meio de seus servos, vocês obedeceriam? Ao obedecerem, agiriam como agentes dele a serviço do Senhor, confiando em sua promessa de ajudá-los? O elder Lee
deu outro ensinamento sobre magnificar o sacerdócio. Quando se segura uma lente de aumento acima de algo, ela faz com que aquilo pareça maior do que quando você o vê a olho nu. É assim que funciona uma lente de aumento. Quando alguém magnifica o sacerdócio, é como se estivesse usando uma lente de aumento, fazendo com que o sacerdócio pareça maior e mais importante do que qualquer pessoa pensou que ele fosse. É assim que se magnifica o sacerdócio. Veja o exemplo de um portador do sacerdócio magnificando suas responsabilidades no sacerdócio. Quem me contou esta história foi o elder Jeffrey D. Erickson, meu companheiro em uma conferência de estaca em Idaho. Sendo um jovem elder casado extremamente pobre e se sentindo incapaz de concluir seu último ano de faculdade, Jeffrey decidiu abandonar o curso e aceitar uma atrativa oferta de emprego. Poucos dias depois, seu presidente de quórum de elders o visitou. Você compreende o significado das chaves do sacerdócio que eu porto? Seu presidente perguntou. Quando Jeffrey disse que sim, o presidente lhe disse que assim que ficou sabendo de sua intenção de largar a faculdade, o Senhor insistiu com ele, deixando-o sem dormir por várias noites, para que levasse esta mensagem a Jeffrey. Como seu presidente de quórum de elders, eu o aconselho a não largar a faculdade. Essa é uma mensagem do Senhor para você. Jeffrey permaneceu na faculdade. Anos mais tarde, eu o encontrei como um bem-sucedido homem de negócios e o ouvi dizer a uma congregação de portadores do sacerdócio: aquele conselho fez toda a diferença em minha vida. Um portador do sacerdócio magnificou seu sacerdócio e seu chamado, e isso fez toda a diferença na vida de outro filho de Deus. Até o momento, falei sobre as funções do sacerdócio na igreja. Agora falarei sobre o sacerdócio na família. Começo pelas chaves. O princípio de que a autoridade do sacerdócio somente pode ser exercida sob a direção de alguém que porta as chaves para tal função é fundamental na igreja, mas não se aplica ao sacerdócio da autoridade do sacerdócio na família, ao exercício desta autoridade. O pai que porta o sacerdócio preside em sua família pela autoridade do sacerdócio que ele possui. Ele não precisa ter a orientação ou aprovação das chaves do sacerdócio a fim de aconselhar os membros de sua família, realizar reuniões da família, dar bênçãos do sacerdócio a sua esposa e a seus filhos, ou dar bênção de saúde aos membros da família e outras pessoas. Se os pais magnificarem o sacerdócio em sua própria família, vão aceitar a missão da igreja tanto quanto qualquer outra coisa que fizerem. Os pais que portam o sacerdócio de Melquisedeque devem guardar os mandamentos a fim de terem o poder do sacerdócio para dar bênçãos aos membros de sua família. Os pais devem também cultivar relacionamentos familiares de amor para que os membros de sua família sintam o desejo de pedir a eles que os abençoem. E os pais devem incentivar que haja mais bênçãos do sacerdócio na família. Pais, hajam como parceiros iguais de sua esposa, conforme ensina a proclamação da família. E pais, quando vocês tiverem o privilégio de exercer o poder e a influência de sua autoridade do sacerdócio, que o façam com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Esse elevado padrão para o exercício da autoridade do sacerdócio é extremamente importante na família. O presidente Harold B. Lee fez esta promessa logo depois de se tornar o presidente da igreja. O poder do sacerdócio que vocês possuem nunca é mais maravilhoso do que durante uma crise em seu lar, uma enfermidade grave, alguma decisão importante que vocês precisem tomar dentro do poder do sacerdócio, que é o poder do Deus Todo-Poderoso. Está o poder de realizar milagres, caso o Senhor o deseje.
Mas, para que exerçamos esse sacerdócio, precisamos ser dignos. Se não compreendermos esse princípio, não receberemos as bênçãos decorrentes da bênção do maravilhoso sacerdócio. Meus amados irmãos, magnificar o santo sacerdócio que portam é vital para a obra do Senhor em sua família e em seu chamado na igreja. Testifico dele, a quem o sacerdócio pertence. Por meio de seu sacrifício expiatório e de sua ressurreição, todos os homens e mulheres têm a imortalidade assegurada e a oportunidade de alcançar a vida eterna. Cada um de nós deve ser fiel e diligente ao fazer nossa parte nessa grande obra de Deus, nosso Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém.